Imagine um garoto curioso, fascinado por tecnologia, que se transformou no homem mais rico do mundo e revolucionou a forma como vivemos. Essa é a história de Bill Gates. O que começou como um hobby de adolescência, em meio a computadores gigantes e complicados, acabou se transformando em um império tecnológico global que moldou o futuro da informática e da própria internet. Mas quem é Bill Gates além do empresário visionário? E como sua genialidade e obsessão pela tecnologia o conduziram a uma vida de impacto global? Hoje, vamos explorar cada passo dessa trajetória inspiradora, repleta de conquistas, desafios e transformações. Vamos entender como Gates saiu da garagem de sua casa para fundar a Microsoft, liderando uma revolução que colocou um computador em praticamente cada lar e escritório ao redor do mundo. Não é apenas uma história de sucesso, é uma lição de como a curiosidade e a inovação, quando combinadas com visão estratégica, podem criar legados gigantescos. Mas, além do empresário, vamos entender a mente do empresário, filantropo, pensador e do gênio da tecnologia. Prepare-se para descobrir as facetas de um dos homens mais influentes da história moderna. Vamos começar. Bill Gates nasceu em 28 de outubro de 1955, em Seattle, Washington, em uma família de classe média alta. Seu pai era advogado e sua mãe era uma professora universitária, ativa em organizações de caridade. Desde cedo, Gates mostrou uma personalidade peculiar e curiosa, com um desejo insaciável de aprender e entender o mundo ao seu redor. Ele não era um estudante comum. Gostava de desafios intelectuais e tinha uma facilidade impressionante para resolver problemas. Com apenas 13 anos, Bill teve seu primeiro contato com um computador, um momento que mudaria sua vida para sempre. Naquela época, computadores eram enormes e caríssimos, e poucas escolas tinham acesso a eles. A escola de Gates, Lakeside, era uma das raras exceções. Quando ele viu o computador pela primeira vez, foi como se tivesse encontrado uma extensão de sua própria mente. Bill passava horas explorando o que aquela máquina poderia fazer, programando linhas de código e criando algoritmos básicos. Esse interesse precoce o levou a estudar por conta própria, desenvolver habilidades e dominar a programação antes mesmo de terminar o ensino médio. Ele não apenas entendia os computadores, ele os desvendava, explorando ao máximo cada possibilidade. Bill Gates percebeu que aquelas máquinas eram o futuro, e ele queria estar na linha de frente dessa revolução. Durante seus anos no ensino médio, Gates conheceu Paul Allen, um jovem igualmente apaixonado por tecnologia. Embora Allen fosse mais velho que Bill, os dois se tornaram grandes amigos e parceiros de programação. Essa amizade foi essencial para o desenvolvimento de ambos, pois eles se motivavam e desafiavam mutuamente a pensar além do óbvio e explorar os limites do que a tecnologia poderia oferecer. Em 1970, Gates e Allen criaram seu primeiro projeto juntos. Um programa de contagem de tráfego rodoviário que, de forma rudimentar, ajudava a calcular o fluxo de carros. Esse foi um pequeno passo, mas os ensinou sobre como transformar ideias em produtos e sobre o poder da tecnologia em resolver problemas reais. Eles começaram a sonhar grande, acreditando que poderiam criar algo revolucionário. Foi então que Allen apresentou a Gates a ideia de que os computadores pessoais poderiam se tornar um mercado viável no futuro. Gates viu isso como uma oportunidade única e decidiu que essa seria sua missão de vida: tornar os computadores acessíveis para todos. Mas o caminho para transformar esse sonho em realidade não seria fácil. A decisão de fundar a Microsoft estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Em 1975, Bill Gates e Paul Allen deram um passo ousado, fundaram a Microsoft. A empresa foi criada em Albuquerque, Novo México, pois lá havia um mercado crescente de computadores pessoais e novas oportunidades para programadores. O primeiro grande contrato da Microsoft foi com a MITS,
uma empresa que havia lançado um dos primeiros computadores pessoais, o Altair 8800. Gates e Allen desenvolveram um interpretador de linguagem BASIC para o Altair, que se tornou um sucesso imediato. Esse foi o ponto de partida para a Microsoft, que rapidamente ganhou notoriedade no mercado emergente de software para computadores pessoais. Bill Gates, ainda jovem, já mostrava seu instinto empreendedor e sua habilidade de enxergar o futuro do mercado. A Microsoft começou pequena, mas Gates tinha uma visão clara. Queria que sua empresa fosse a principal fornecedora de software para computadores pessoais. Ele acreditava que o software seria mais importante que o próprio hardware, uma ideia visionária para a época. Esse conceito guiaria a Microsoft e a transformaria em uma das maiores empresas do mundo. A grande virada para a Microsoft veio em 1980, quando a IBM, uma das maiores empresas de tecnologia da época, estava desenvolvendo seu primeiro computador pessoal e precisava de um sistema operacional. Gates viu essa oportunidade e, mesmo sem ter um sistema pronto, garantiu à IBM que a Microsoft poderia fornecer o software necessário. Gates, então, adquiriu um sistema operacional chamado QDOS, adaptou-o e o renomeou como MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. O acordo com a IBM foi um sucesso colossal. Ao contrário do que muitos fariam, Gates manteve os direitos sobre o MS-DOS, o que permitiu à Microsoft licenciar o sistema para outras empresas. Esse movimento estratégico foi essencial para a dominância da Microsoft no mercado de software. Em pouco tempo, o MS-DOS se tornou o sistema operacional padrão para a maioria dos computadores pessoais, e a Microsoft consolidou-se como líder de mercado. Bill Gates havia conseguido o impossível, transformar uma pequena startup em uma potência da tecnologia. Ele era agora um dos empresários mais influentes do mundo. Em meados da década de 1980, Gates percebeu que o futuro dos computadores pessoais dependia de uma interface mais amigável para o usuário, inspirado pelo trabalho da Apple, feito por Steve Jobs, que havia lançado o Macintosh com uma interface gráfica. Gates decidiu que a Microsoft precisava desenvolver seu próprio sistema gráfico. Foi assim que nasceu o Windows. O lançamento do Windows em 1985 marcou uma nova era para a Microsoft e para os usuários de computador. Embora a primeira versão fosse rudimentar, o Windows 3.0, lançado em 1990, foi um sucesso estrondoso. Com uma interface fácil de usar e uma ampla gama de funcionalidades, o Windows rapidamente se tornou o sistema operacional mais popular do mundo, estando no momento na sua versão 11, com vários recursos inovadores. Gates havia novamente mostrado sua habilidade em entender o que o mercado precisava, antes mesmo de os consumidores perceberem. Ele consolidou a Microsoft como o principal nome em software para computadores pessoais, alcançando um domínio quase absoluto do mercado. A história de Bill Gates é a de um jovem prodígio que transformou sua paixão pela tecnologia em um império, impactando profundamente a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Com a fundação da Microsoft, Gates criou não apenas uma empresa, mas um pilar da era digital. Ele foi capaz de inovar continuamente, adaptando-se às mudanças e superando os desafios de um mercado em constante evolução. Ao longo de sua trajetória, vimos como cada lançamento do Windows marcou uma nova fase na computação pessoal, sempre com o propósito de tornar a tecnologia mais acessível e funcional para todos. De visionário a líder de mercado, ele guiou a Microsoft até o topo, consolidando o Windows como o sistema operacional padrão do mundo. Mas Bill Gates não parou por aí. Sua genialidade se estendeu para a filantropia, onde hoje ele dedica sua fortuna e conhecimento para resolver problemas globais de saúde, educação e meio ambiente. Gates sempre acreditou que o verdadeiro poder da tecnologia está em melhorar a vida das pessoas, e ele personifica essa ideia. De jovem prodígio a gênio da tecnologia, Bill Gates é uma prova de que a inovação, quando aliada à determinação e ao propósito,
pode mudar o mundo para sempre.